Diadema em pauta nesse momento. Temos entrevistado personagens, né, players do cenário político da cidade de Diadema. Já estiveram aqui conosco o ex-prefeito José de Felipe Júnior, Taki Amauchi também aqui conosco. Lembrando, o espaço segue aberto ao Marcos da Farmácia, ao prefeito Lauro Michas. E hoje, Márcio da Farmácia. É que tem o Marcos Michas e o Márcio da... Aí nós e tem uma composição. E aqui em Santo André tem o Marcos da Farmácia. E aqui tem o Marcos da Farmácia. Fizemos uma composição, mas lá está longe de fazer essa composição oficialmente. Segundo o que a gente tem apurado e o Carlos tem acompanhado muito de perto, o Márcio da Farmácia não quer ser o candidato a prefeito em Diadema pelo grupo governista. Mas são alguns ingredientes aí da nossa conversa com o Atevaldo Leitão, ele que é vice-presidente do PSDB na cidade de Diadema, pré-candidato a prefeito, e vai falar mais sobre esse cenário há um ano aí da eleição. Como passa rápido, Carlos Carvalho. Boa noite, Atevaldo. Boa noite, Leandro Amaral. Boa noite, Carlos Carvalho. Para mim é um prazer estar aqui nos estúdios da TV RDTV, né? E boa noite a todos de Diadema, minha cidade querida, minha cidade amada. E um abraço a todos os políticos de Diadema, né? E a toda a sociedade de Diadema. Tá certo. Atevaldo, primeiro explica aqui para os internautas, para a gente até atualizar, o que motiva a tua pré-candidatura a se posicionar nesse momento como pré-candidato a prefeito em Diadema? O que me motiva é a questão do que se encontra a nossa cidade, né? A nossa cidade, no primeiro governo do qual eu participei do primeiro e do segundo, fui líder do governo do prefeito Lauro, né? O primeiro governo do prefeito Lauro, Leandro e Carlos, foi um governo de esperança. Eu dizia lá nas tribunas, né, junto com meus colegas do PT, os 6 vereadores do PT, eu falava o seguinte, quando era questionado: se o Lauro não fizer nada em Diadema, ele, para mim, já fez um grande favor que tirou o PT de 30 anos da cidade. Era um atraso, era um retrocesso. E quando o Lauro assumiu a prefeitura, né, naquele primeiro momento, o Lauro veio com muita vontade de trabalhar, né, parecia que ali ele... a noite para ele era o dia, né? Então trabalhava demais e fez muitas coisas em Diadema, né? Uma das coisas que nos orgulha foi a questão daquela vergonha, né? Que é a Saned, né? Então fez a concessão da Saned para a Sabesp, né? Hoje já mudou o quadro na cidade de Diadema, porque o que a Saned servia para Diadema, né? A Saned servia para cabide de emprego, né? Os companheiros, né? Então, passava eleições e acomodar os companheiros, como a própria nora do Lula, né, trabalhava lá na Saned. Trabalhava não, quer dizer, né, marcava o ponto e recebia salário. Então, era uma pouca vergonha, né? Então, por isso que os tucanos são a favor da privatização, por isso. Então, aquilo ali foi um avanço para a nossa cidade, né? Melhorou a estrutura da nossa cidade. E depois veio o Poupa Tempo, né, que era um sonho, né, dos diademenses, né? Quando o então prefeito Mário Reale era prefeito de Diadema, viu-se uma possibilidade de trazer um Poupa Tempo para lá e foi boicotado e instalado ali no Jardim Mira. E aí o Lauro, o compromisso dele com o governador, né? Por isso que é importante o prefeito ter a parceria com o governo do estado, né? E aí acabou trazendo o Poupa Tempo e a Fábrica de Cultura, que é a primeira fora da capital, né, no estado, em Diadema. Então, foi um avanço para a nossa cidade, a Fábrica de Cultura. E a questão da rede Luci Montoro. Então, nós podemos dizer que os tucanos trouxeram muitas coisas para Diadema numa aliança com o Lauro, porque o Lauro nós considerávamos que nasceu dentro do nosso berço, né? Dentro do PSDB, ele nasceu dentro do PSDB. Então, para a gente considerava que ele era do PSDB. Por isso que no segundo turno nós fomos apoiar. Eu acabei assumindo a cadeira do Zé Augusto, tirei quase os 4 anos e fiz um bom trabalho na liderança do governo. Comparando com hoje, com o primeiro governo do Lauro, hoje 6 vereadores do PV e nenhum tem a capacidade de ser líder do governo. Então, fiz 32 projetos de leis, né, 19 aprovados. Um dos projetos que me orgulha é o projeto de redução do número de vereadores, de 21 para 11, que infelizmente não passou, né? E a gente vê aí o Brasil, né, diminuindo a sua estrutura de 40 para 20 ministérios, e a gente não vê um gesto político em Diadema. Os vereadores se acomodaram, não são fiscais da cidade, então fez bem eu não ser vereador nessa legislatura, porque se eu fosse vereador, pode ter certeza que eu seria o diferente, né?
Eu tinha gabinete móvel, como vocês sabem disso, de segunda a sábado nas ruas de Diadema. Muitos perguntam, por que não deu certo, por que não se reelegeu? Porque eu acho que houve uma desconexão, né, com o momento, e eu atribuo a isso, porque falta de trabalho não foi. Atendi mais de 20 mil pessoas no meu gabinete, né? Não tem um processo, não tem uma indicação no Ministério Público, tenho uma vida limpa e libada, e estou aí, à disposição da minha cidade, né? Não quero ser mais candidato a vereador. Né? Estava falando com o prefeito Orlando Morano, ele falou, e aí, como é que você quer ser vereador? Eu falei, não, eu quero ser vereador, eu falei para ele, né? Mas depois, né, as conjunturas foram, né, as pessoas foram se colocando os nomes, Taca, Felipe e tal e tudo, e eu falei, olha, eu não vou ficar aqui parado. Eu vou colocar o meu nome na cidade, pelo menos para o povo escolher. Se tirar o voto meu e da minha mulher, tá bom, já estou feliz, né? Então, eu humildemente estou me propondo a minha candidatura em Diadema e usando uma frase do Orlando, ninguém vai te dar nada. Você tem que procurar o seu espaço. Eu estou aqui procurando o meu espaço. Quero mandar um abraço aqui para o prefeito de São Bernardo, Orlando Morano, para o Paulinho Serra, para o nosso Auríquio, né? Os nossos prefeitos aqui da região. E o Kiko, né, que disse que veio agora para o PSDB, né? Tá de mala pronta. Né, de mala pronta. Um abraço aí para o Kiko, né, para todos os tucanos. Carlos Carvalho. Atevaldo, boa noite, bem-vindo aí ao RDTV. Eu queria saber, em torno dessa pré-candidatura, como você vai fazer para, entre aspas, desassociar a sua imagem, ou a imagem do atual PSDB, da atual composição do PSDB, do governo Lauro, né? A gente sabe que na cidade o governo Lauro tem certas dificuldades, inclusive muitos pré-candidatos que surgem ali dentro do grupo governista, eles não querem colocar o seu nome por causa dessa dificuldade de atrelar o seu nome à gestão do prefeito Lauro Michels. E você, como você bem disse, na primeira gestão você foi líder de governo a maior parte do tempo, na segunda gestão foi secretário de Segurança Alimentar. Como você pretende desassociar a sua imagem do Lauro Michels? Olha, é muito fácil. Vamos pegar o exemplo do Paulinho Serra aqui, né, em Santo André. Né? O Paulinho Serra foi secretário do Grana, com rompimento com o PSDB, e saiu, né, quando abriu a janela, voltou para o PSDB novamente, ganhou as eleições com 80% contra o próprio chefe dele. No meu caso é diferente, eu fui uma vítima. Né? O Lauro me mandou embora, então já está desassociado. E graças a Deus que ele me mandou embora, porque eu não estava aguentando mais. Né? E considero que fiz um bom trabalho na Secretaria de Segurança Alimentar. Vocês que são jornalistas, que conhecem a cidade, vocês viram que os 12 carros da secretária eu revitalizei, os carros com parceria, né? Parceria com a iniciativa privada, trouxe R$500 mil, né, para o banco de alimento, para fazer a modernização, aumentei a arrecadação do banco de alimento, né? Implantei um sistema no banco de alimento que é para trazer mais transparência para as associações, são 80 associações, né? E a associação e as pessoas que fazem a doação, porque antigamente você não tinha controle. Esse sistema, Leandro, ele estava pronto na prefeitura desde 2013. Eu cheguei lá em 2017 e implantei o sistema. A outra coisa foi o decreto que eu mudei. O decreto era o decreto do prefeito Zé de Filipe Júnior, o secretário dava uma canetada, colocava a associação para dentro. Eu coloquei chamamento público. Revoguei o decreto e coloquei chamamento público. E criei o decreto da agricultura urbana, né, que vocês têm visto, as hortas. Né? Então, pode dizer, mas sempre fez horta, mas fazia sem decreto. O decreto era do desenvolvimento econômico, não da Secretaria de Segurança Alimentar. Você vai lá que tem o meu nome lá. Né? Claro, obviamente que o prefeito é quem assina, né? Mas quem fez o decreto foi o secretário, né? O secretário e sua equipe. Né? E mandar um abraço para a minha equipe, né? Do qual eu sinto muita saudade, a equipe da Secretaria de Segurança Alimentar, né? Um abraço a todos, né? E dizer que eu saí da Prefeitura de Diadema de cabeça erguida. Quem perdeu foi a cidade. Eu costumo dizer, Carlos, que assim, eu não devo nada, nenhum favor a nenhum político de Diadema. Devo sim, aos moradores de Diadema. O que eu prometi em nome desses políticos, para esses moradores de Diadema, que eu não estou entregando agora. Então, se eu for candidato a prefeito e eu conseguir me eleger a prefeito de Diadema, primeira ação, meu gabinete será dentro do HM. Dentro do HM. Enquanto a saúde, isso não é coisa de demagogo. Enquanto a saúde não melhorar, eu estarei lá explicando. A outra coisa, um dos projetos que eu quero falar aqui para vocês é o seguinte:
acabar com 2 secretarias. Acabaria com o meio ambiente, acabaria com a Secretaria de Segurança Alimentar, certo? Agregava ela na SASC, o meio ambiente em obras, e criaria 2 subprefeituras, uma no Campanário e uma no Eldorado, né? Então é o seguinte, você não precisa gastar dinheiro, utiliza a mesma estrutura para administrar a cidade. A cidade precisa de um gestor. Eu tenho 32 anos de carteira assinada, né? São 26 anos de recursos humanos. Trabalhei na Encol 10 anos, trabalhei na Qualiente 17 anos. Então eu tenho experiência com gestão. Diferente do nosso prefeito, se você pegar a carteira do nosso prefeito, nem estagiário ele tem na carteira, né? Então ganhou a eleição porque teve o nosso apoio, tradição de nome, mas Diadema, nesse segundo mandato do Lauro, tanto é que o Vaguinho deu um susto, né? Entendeu? O Vaguinho deu um susto no Lauro. E eu estava lá presente quando ele tomou esse susto, né? Que o Paulinho já estava eleito há muito tempo aqui, ele com quase 90% das urnas apuradas, não vamos gritar agora, vamos esperar. Ele teve um susto. Se o Taca tivesse ido para o segundo turno, pode ter certeza absoluta que ele teria liquidado a fatura, né? Porque o nosso governo não entregou o que prometeu, que foi uma pena, né? Que a gente, na verdade, fizemos a ruptura com o PT, esperando que isso acontecesse. Só lembrando para o pessoal que não conhece a estrutura da Prefeitura de Diadema, hoje são 16 secretarias na cidade de Diadema e não há subprefeituras, né? Não há nenhum órgão específico para um bairro ou específico para uma região, só para o pessoal ficar atento. Então, essa é a participação aqui do pessoal, né? Oi, isso que eu ia falar. Vamos lá, cara. Só vou citar aqui o pessoal que só está curtindo ou dando oi, aí fica à vontade nas perguntas. José Colonhese, obrigado. Donai Neto, Renato Teixeira, obrigado. A Renato, Ronaldo Martins, Ademar Amaral, Zildinha Godoy, Wagner Rubinelli. Vamos lá, Carlos. O Júnior Nogueira, ele, ainda no sentido da primeira pergunta que eu fiz em relação à sua imagem associada com o Lauro, ou desassociada com o Lauro, ele coloca ali o seu histórico e diz por que você fala tão mal de uma pessoa que só ajudou. No caso, a pessoa que ele relata aqui é o próprio prefeito Lauro Michels. Que só o quê? Só que ajudou, segundo ele, aqui o Júnior Nogueira. Pelo contrário. Ele cita os dois casos. Ele falou, o prefeito chamou o Zé Augusto para assumir secretaria e você com isso assumiu a vereança, e que depois você tinha perdido a eleição e o Lauro chamou para compor o secretariado. Pelo contrário, nós que o ajudamos, porque nós somos os militantes. Eu que fui para a rua 24 horas para pedir voto no caminhão para ele, eu e Zé Augusto, né, porque a gente sonhava, tinha um sonho. Agora eu não sou obrigado a concordar com um prefeito que quer fazer diferente. Então, assim, ele não me fez nenhum favor. Como eu falei, eu não devo a favor nenhum político de Diadema. Eu devo sim uma satisfação à população da nossa cidade. A Valdilena Leninha está perguntando em relação à dívida do IPRED, né, com o título de previdência de Diadema. Essa dívida, ninguém sabe exatamente o montante, porque ela foi dividida tantas vezes, são acho que pelo menos 5 boletos ali que estão para ser pagos ali para a prefeitura e cada vez aumenta essa dívida. Se você tem alguma ideia de como tentar reduzir essa dívida com o Instituto de Previdência. A gente sabe que tem agora a reforma da Previdência, mas, entre aspas, a dívida continua independente do que passar em Brasília, né? Olha, eu fui vereador em Diadema, vereador é fiscal do povo. Eu acompanhei, né, o que o Felipe fez, né, com a questão do IPRED, né? Usou dinheiro do IPRED, assim como o Lauro também usou o dinheiro do IPRED. E o Lauro, ironicamente, vem agora dizer que 5 anos o IPRED quebra, se não fizer alguma coisa. Então, desse jeito é muito fácil, né? Você usa e abusa. E agora, assim, é preciso, né? Reestruturar o IPRED, porque as pessoas, você sabe que elas estão tendo as pessoas estão tendo uma qualidade, devido à qualidade de vida das pessoas, as pessoas elas estão envelhecendo. E a gente tem que se preparar para esses novos aposentados, né? Se não fizer alguma coisa, vai quebrar mesmo, né? É uma pena que isso vai sobrar para o próximo prefeito, por exemplo, fazer essa gestão, né? Hoje eu não tenho como se diz, um juízo, né? Porque eu só gosto de falar alguma coisa quando eu tenho embasamento. Hoje eu não tenho embasamento sobre isso, mas pode ter certeza que a gente vai fazer o que é melhor para a população. Voltando ainda na questão partidária, em 2016, o fato do PSDB não ter feito nenhum vereador foi muito colocado como o fato de não ter tido o vice na chapa do Lauro, né? A princípio, todo mundo esperava que o PSDB indicaria o vice-prefeito e acabou não indicando. E acabou prejudicando o partido como um todo, apesar do Zé Augusto ter conseguido, por exemplo, mais de 2.000 votos.
não foi reeleito, né? Você também é a mesma coisa, como você disse, um trabalho de 4 anos ali, atendendo 20 mil pessoas, e mesmo assim não conseguiu. Como é que o PSDB de Diadema está trabalhando nesse momento? O que vocês estão pensando, uma forma de não só tentar emplacar um nome para o comando do Paço, mas também emplacar uma bancada dentro da Câmara de Diadema? Como é que vocês estão levando tudo isso? Preparando para isso? Primeiro passo, eu queria responder no início da sua pergunta, é o seguinte, dizer que nós fomos fiel, o Lauro, até nisso. Nós pedimos o Lauro, a coligação com o PSB, teríamos sido eleitos os 3, né? E o Lauro empurrou lá para o primo, e o primo articulou para a gente não ir, né? Tal o compromisso que ele tinha de parceria com nós, companheiros do PSDB. Na verdade, eles queriam matar a gente mesmo, né? E o Zé Carlos, a gente sabe, né? Pegou a revelia do Lauro, foi lá e fez a coligação com o DEM, e cada um se salvou, e nós sobrou o PV. E a gente sabia que era muito difícil. Elegemos 6 vereadores do PV, né? 6 vereadores do PV. Então a gente acha uma falta de respeito com o PSDB de Diadema, né? O Zé Dourado foi praticamente obrigado a apoiar, praticamente não, foi obrigado a apoiar o Márcio da Farmácia, Márcio França, foi obrigado, né? Para segurar o carro, né? E eu, como resisti, né, acabei sendo sacrificado. Um grande abraço aí para o meu companheiro Zé Dourado, né? A gente hoje continuamos a mesma amizade, e quero dizer o seguinte, nós estamos reestruturando o PSDB. Eu já filiei mais de 300 pessoas dentro do PSDB, certo? Eu estou buscando mulheres, nós já temos 12 mulheres filiadas, tenho 6 pastoras, né? E assim, estamos esperando também o pula-pula, né? São 6 vereadores do PV que, para onde que esses caras vão? Para onde que o Talabi vai? Né? Eles vão, com certeza, procurar algum partido para se abrigar. Até porque não tem garantia do PV ter candidato. E nós estamos de braços abertos esperando, né? O próprio Ricardo Yoshio se propôs a querer ser candidato pelo PSDB, mas, poxa, ele está no Republicano. No Republicano, parece que foi expulso do Republicano, mas acho que tem que fazer uma discussão. Eu sou um cara bem honesto, eu estou há 10 anos no PSDB. Se o PSDB não me der legenda, não tem nenhum problema, eu vou para outro partido, né? Ou seja, você é candidato? Sim, eu sou candidato independentemente de qualquer partido, né? Independentemente do PSDB, né? É claro que eu quero fazer uma discussão com o meu prefeito, meu líder, a minha liderança maior do ABC, que é o Orlando. Eu acho que a gente tem que respeitar a liderança, né? Mas, independentemente, eu quero que seja sincero comigo, como eu estou sendo sincero com o PSDB. Me avise antes, tá? Porque, Tevaldo, não dá para você, não tem espaço para você ser candidato aqui, eu saio e vou para outro partido. Entendeu? Mas você está vendo algum movimento do PSDB? Não estou vendo, é porque assim, deixa eu te falar, o Ricardo, ele tem se movimentado, mas é tipo o seguinte, o Orlando não confirma isso. Então, o meu presidente, que é o Mamed, era um desejo dele, né? Que o Ricardo viesse a ser candidato ao PSDB, mas eu acho que tem que vir para fazer uma discussão, né? Tem que fazer uma discussão, né? Eu acho o seguinte, eu não quero, sabe, protagonizar nenhuma discussão, tipo como foi o Dória e André Matarazzo, né? Então, longe de mim, isso daí eu acho que não é isso. Eu acho que eu quero só que respeite a minha história. Eu tenho 10 anos de partido e sou um tucano, gosto do partido, tanto é que o Ramalho saiu do PSDB e eu fiquei no PSDB. E ele respeitou essa minha decisão, né? Eu poderia estar hoje no Solidariedade junto com o Ramalho. Quando o Ramalho foi para o PDT, eu me filiei no PDT, né? Meu primeiro partido foi o PDT. Ramalho saiu do PDT, eu fui para o PSDB, eu fui para o PSDB, né? Então, assim, para onde ele foi, eu acompanhei ele. Dessa vez, por a gente ter construído um trabalho dentro do PSDB e a gente ter tido um compromisso com o Orlando, né? Um compromisso que a gente firmou quando eu fui ser o vice-presidente. Pela segunda vez eu sou vice-presidente, fui reconduzido novamente vice-presidente. Então, eu acho que não seria, né? Eu acho que eu não teria que ficar fazendo algo. Eu conto com o apoio do nosso líder maior, Orlando Morano. Só lembrando que também surgiu a informação de que um empresário de Diadema poderia ser chamado para o PSDB também. Seria, assim, a informação que não chegou é fábrica de colchão, né? A gente sabe que a fábrica de colchão de Diadema é a Sanco, né? É o Domingos. Né? Mas eu fiquei sabendo que ele declinou, né? Não aceitou. Foi feito convite e ele recusou.
assim, isso não foi discutido dentro da nossa executiva. Eu acho que deve ter sido discutido isso entre Orlando e ele, né? Mas foi ventilado o nome dele, sim. Ainda nessa questão de nomes, pegando até o gancho da tua resposta anterior, Atevaldo, resgatando 2016, você disse que se fosse o Taca para o segundo turno, o resultado seria diferente. A gente entrevistou aqui há poucos dias o Taca, confirmando pré-candidatura em Diadema, dizendo que fica em Ribeirão Pires até o final desse ano, e o ano que vem vai se dedicar integralmente à pré-candidatura na cidade de Diadema. Há espaço para diálogo entre vocês? Você principalmente vislumbra um cenário de muitas candidaturas em Diadema ou de uma polarização? Que polarização é mais complicado porque nem você nem o Taca são do grupo governista. Então a gente vai ter alguém do eixo governista, tem por outro lado o Taca, tem o Atevaldo Leitão e tem a candidatura ou pré-candidatura do PT do ex-prefeito Felipe. Há chance de diálogo entre essas forças fora do PT e do Passo? Eu acho que você não pode dizer que não tem conversa. Acho que você tem conversa. Não tem conversa com o PT, né? Com o PT, acho que não tem conversa. Porque a gente sempre né, eu acho que seria voltar, seria um retrocesso agora a gente dizer que o PT é bom, né? Se a gente lutou, né? O pessoal fala, Atevaldo, puxa, você tem que ser candidato a prefeito, porque você foi o único cara que teve coragem de ir, tal, falar do PT, tal e tudo, e a gente gosta quando chega a política para ver você em cima dos caminhões, né? Que você é o único cara que tem coragem de fazer isso. Tanto é que isso é tanto verdade, que depois que eu saí da Câmara Municipal, não tem mais essas discussões, né? Eu acho o seguinte, eu tive com o Taca, né? Isso... Acho que foi no começo de janeiro, quando eu voltei de férias, tomei um café com ele, gosto dele, ele é um cara muito bacana, só que é o seguinte, eu penso que ainda tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte. Eu vejo que o Taca está muito afastado de Diadema. Eu vejo que o Taca não deveria, eu acho que o Taca não deveria ter aceitado trabalhar em uma outra cidade, né? Secretário de Obras. Eu acho que foi ruim para ele. Por que o Taca fez isso? O Taca estava dentro do PSDB. Por que o Taca saiu do PSDB? Porque o Taca queria ser vereador e existia lá atrás uma possibilidade do Lauro me colocar como Florestan Fernandes. Não sei se vocês lembram disso. Presidência do Florestan. E aí o Taca gerou aquela expectativa, queria ser vereador e não houve essa discussão. Ele ofereceu um cargo, o Lauro ofereceu um cargo para o Taca, mas um cargo de diretor. O Taca declinou. E o Taca se chateou e pediu a desfiliação do PSDB, porque ele viu que não tinha espaço e foi trilhar a vida dele. Daí, o resto da história todo mundo conhece. O Kiko saiu magoado com o Lauro, né, por conta daquela candidatura. Inclusive, o Lauro tinha colocado eu para apoiar o Kiko. Depois eu tive que conversar com o Kiko e falar, Kiko, poxa, o Lauro falou que você não é mais o candidato dele, eu queria que você me entendesse. Não, Atevaldo, eu te entendo, tal e tudo. Você está aí, você é um suplente de vereador, tal, né? Não, fica tranquilo que eu vou conduzir isso de maneira legal. E, na verdade, o Kiko, saiu chateado com o Lauro, e aí aproveitou o Taca também, e aí o que acontece? Nasceu o Taca candidato a prefeito. E eu estive com o Kiko também lá na prefeitura, conversei com ele. Não tinha falado para o Kiko dessa minha decisão de sair candidato a prefeito, né? Eu tinha essa ideia na cabeça, mas eu falei, no momento certo eu vou falar isso, né? O porquê que nasceu essa minha candidatura, né? Que é importante os diademenses saber. Por quê? O Ricardo se propôs a ser candidato do PSDB e com apoio do meu presidente Mamete. E eu vi que não tinha uma discussão, por exemplo, com Orlando. Se essa discussão estava com Orlando, mas pelo menos não foi me falado. E não foi falado dentro da executiva. E eu vejo o Ricardo Yoshio, vereador, a Diadema em depressão, na saúde, por exemplo, que o Ricardo é médico, né, tem um trabalho muito importante lá da saúde, o Ricardo não fala nada. Um cara que quer ser candidato a prefeito, o cara não fala nada. O cara na Câmara Municipal é só amém, votar projeto e pronto. Então é o seguinte, um cara desse não pode ser meu candidato a prefeito. Então é por essa indignação que eu falei para minha mulher, falei para minha esposa, olha, a gente conversa primeiro com a esposa. Eu vou ser candidato a prefeito de Diadema. Eu não quero ser mais candidato a vereador porque eu não concordo com o que está aí. Não, de jeito nenhum. Eu acho que o Ricardo já foi candidato a prefeito uma vez. Eu acho que se o cara quer ser candidato a prefeito, ele tem que
ter propositura. Por exemplo, você vê nas minhas redes sociais, todo dia eu estou postando um buraco, eu estou mostrando um negócio ali do governo, eu estou fazendo isso. Não importa que alguém vai falar que eu estou, igual esse rapaz que me falou, o Júnior aí, que eu estou agora cuspindo no prato. Não, eu estou falando da minha cidade. Se o que eu estou falando ali daquele buraco é mentira, é fake news, você me conteste. Mas se eu estou falando que a saúde, os aparelhos que roubaram, na saúde, tal, se é mentira, se o quarteirão, por exemplo, não tem médico, não tem remédio, se o HM, as pessoas estão jogadas lá, se é mentira, me conteste. Né? Tudo que eu faço, tudo que eu falo não é fake news. Né? Tudo que eu falo é a pura verdade. Então, eu acho que eu, como cidadão, primeiramente, eu como cidadão pagador de imposto, eu tenho que falar isso. Né? Então, eu acho que as pessoas tinham que me apoiarem. O grande problema que eu acho que as pessoas às vezes criticam, e eu até acho com razão, porque eu sou um cara muito fiel. Então, como eu fui líder do governo do Lauro, eu defendia com unhas e dentes. Né? Sempre fiz isso aonde eu estou. Né? Então, eu colei muito. Então, eu até acho que a população tem até razão, porque ela tem dificuldade de... o Atevaldo é Lauro, sabe? Então, quer dizer, é difícil mesmo de descolar. Mas eu quero que vocês enxerguem a minha capacidade administrativa, de um gestor. Eu acho que Diadema não pode arriscar. Diadema não pode arriscar entrar numa aventura, num retrocesso. Diadema tem que entregar para um prefeito que tem poder de articulação. Ô, Leandro, você sabe, Carlos, que eu viajei o Brasil inteiro. Eu conheço senadores, deputados. Então, eu acho que é o seguinte, o prefeito, ele tem que, além de estar nas ruas, mas ele também tem que articular para trazer receita para a cidade. Ele não tem que esperar só os impostos dos munícipes. Ele tem que ir atrás de emenda. Eu não vejo o Lauro fazer isso. O Lauro tem dificuldade de falar com Dória. Ele fala, meu deputado, é um voto, esquece. Entendeu? Se ele não articular dentro da Assembleia Legislativa, dentro da Câmara dos Deputados, com os senadores e com o governador, não vai esperar que vai cair lá na sala dele, que não vai cair lá no gabinete lá, não vai cair do céu para ele. Então ele abandonou a cidade, cara. Parece que é o seguinte, eu tive um sonho de ser prefeito, mostrei para o PT que me reelegi, e o que tem mais para mim? Não tem mais nada. Né? E aí tem a história do Márcio da Farmácia, por exemplo, que não disse ainda para que veio, né? Sabe, dizer, não sou candidato, ele também não era candidato a vice, ele também não era candidato a deputado, depois passou o trator em cima do coitado do Marcos Micho, né? Porque o Marcos hoje tem dificuldade para ser vereador. Você acha que é um blefe? É um blefe, pode ter certeza. O Márcio é candidatíssimo, candidato do governo. Até mesmo para a sobrevivência do governo. O governo não mesmo ele declarando para todo mundo. Mesmo ele declarando, ele declarou isso. A questão de saúde. Ele declarou, não existe problema de saúde. O Márcio tem problema de saúde, mas ele é candidatíssimo. O problema de saúde dele é controlável. É só colocar um standzinho e acabou. O Márcio tem saúde, entendeu? Pode ter certeza que ele é candidato. Ele é candidato a prefeito de Diadema. Pode ter certeza absoluta. Tá? E aí, é por conta disso, porque eu quero estar num caminhão de som, né, para a gente fazer o debate. E aí a população vai ter a oportunidade de escolher. Porque depois a população não vai me cobrar. Olha, eu coloquei o meu nome. Vocês não me elegeram, agora vocês estão reclamando. Vamos esperar daqui a 4 anos de novo. Sou jovem ainda, 49 anos de idade, né? Então eu acho que a gente tem muito chão para trilhar ainda. Só para contextualizar para o pessoal, no meio das respostas do Atevaldo, às vezes o pessoal que não conhece a história de Diadema, ou a história recente da política de Diadema, acaba não entendendo. O Ricardo Yoshio foi candidato pelo PMN à Prefeitura de Diadema. Partido da Mobilização Nacional. Se eu não me engano, em 2008, ele foi candidato a prefeito. Isso. O Kiko Teixeira, logo depois que ele saiu da Prefeitura de Rio Grande da Serra, ele foi ser assessor especial do Lauro. Durou um ano, menos de um ano, ali no ano de 2013, e acabou saindo. Depois até mudou de partido, saiu do PSDB, foi para o PSC, tentou ser candidato a deputado federal, acabou... Foi, mas não se elegeu. Não se elegendo. E o Taca, ele foi candidato em 2012 a vereador, conseguiu cerca de 900 votos, acabou como terceiro suplente, e aí veio a surpresa dele 4 anos depois, candidato a prefeito, arrancando ali mais de 20 mil votos, o que surpreendeu muita gente. E dentro da cidade, tem muita gente que entende que ele foi o fiel da balança no segundo turno. Se ele, de algum modo, tivesse declarado apoio ao Vaguinho, o Vaguinho teria sido eleito e não o Lauro. E aí, lembrando as próprias palavras do Lauro, logo depois da eleição em coletiva na própria prefeitura, ele disse que ele passou, ele passou com algumas DPs, né, algumas dependências, como a gente fala na faculdade, né, algumas matérias que ficaram ainda com nota vermelha, que ele teria que se recuperar no segundo mandato. Então, só para contextualizar para todo mundo a história ali, politicamente, de Diadema.
Você falou muito da questão da saúde, até disse que caso seja eleito, vai colocar o gabinete no HM. Mas, na sua opinião, como resolver o problema do HM? Um prédio que não é da prefeitura, é um prédio que pertence à Previdência Social hoje. Juridicamente já se tentou ali milhares de coisas, até agora, até o momento, nada. Articulação com o governo federal e até agora nada. Reforma, e também não saiu, tiveram que mudar de ideia da reforma para uma construção de novo, da construção de novo para a reforma do antigo São Lucas ali no Oriente Monte. Como é que você vê a solução em relação àquele prédio que, assim, é o que nós temos, não adianta fechar hoje, porque atende muita gente, mas mesmo assim é um atendimento muito ruim por causa da sua infraestrutura. Na verdade é o seguinte, não tem salvador da pátria nem Sassamutema, como diz o Lauro, né? O Lauro deu um passa-moleque na população. Ele tentou um empréstimo para a Câmara aprovar o empréstimo, a Câmara não ia aprovar, e aí ele começou a retalhar os vereadores aprovaram, e depois ele falou, vou reformar um perto da minha casa. Poxa, ele demorou 8 anos, quase 8 anos, para ver que o hospital do lado da casa dele, o prédio do lado da casa dele, poxa, pelo amor de Deus, é tirar o povo de idiota, né? Então, o político tem que fazer gesto, né? Eu acho que a solução está nos políticos. Se nós tivéssemos reduzido o número de vereador drasticamente, tá? Drasticamente, de 21 para 11, porque tem 11 bairros de Diadema. Diadema tem 24 km², certo? Nós teríamos 120 milhões para investir no hospital, certo? O Orlando Morano começou do início do governo dele aqui um hospital com 268 leitos, com 115 milhões de reais, vai entregar o hospital em dezembro. Hospital de urgência e emergência. Isso, de urgência e emergência. Porra, por que o Orlando é diferente do cara de Diadema? Porque ele é mais trabalhador do que o cara de Diadema. O cara de Diadema é o seguinte, ele ganhou a eleição dizendo que o Mário Reale fechou o pronto-socorro, por isso que o Lúcio não se elegeu, porque o Lúcio foi o cara que ali dentro esculhambou o PT, né, dizendo que eles iam fazer o pai, não fez o pai, não fez a mãe, não fez agora nesse governo dele, não vai fazer e precarizou a saúde. Se era ruim com o Zé Augusto, pelo menos o Zé Augusto reformou 15 UBS das 20 UBS. O atual secretário de saúde, que é meu amigo, Cláudio Sartori, ele não é problema, não é culpa dele. Não é culpa dele. O problema é do Lauro, entendeu? O problema é do Lauro. O Lauro já sabia. O Zé Augusto vinha num trabalho, por exemplo, de reestruturar a saúde, de remontar a saúde que o PT tinha acabado. O Lauro pegou e não deu continuidade no Zé Augusto, certo? O que o nosso secretário, Cláudio Sartori, fez? Me diga uma coisa, ele não pintou um UBS. Não tinha na sala de ginecologia, não tinha banheiro nas UBS. O Zé Augusto se readaptou e fez tudo, e a população não enxerga isso. Na época do Zé Augusto, as coisas tinham controle. O Zé Augusto que informatizou o exame. Hoje, a saúde está jogada, está esculhambada. A saúde de Diadema hoje, eu não conheço uma pior. Aí o governo, o Lauro vem falar que gasta 1 milhão por dia na saúde. Aonde? Aonde que gasta 1 milhão por dia na saúde? Né? Eu acho que pode estar lá na rubrica, mas não sai esse dinheiro. Não consegue, porque falta tudo. Falta remédio, falta esparadrapo. Vai lá agora, por exemplo, um acidentado de moto agora, que é o que mais tem lá, para você ver como é que o cara está jogado. Fica no cross. Se não tiver uma sorte para o cara ir para o Serraria ou aqui para o Marucova, o cara morre lá dentro. Outro dia tinha um cara lá dentro, que ele estava 2 semanas. O médico chegou para mim, eu não quero falar do nome do médico aqui, para não ter retaliação, o médico falou, Tevaldo, pelo amor de Deus. Cara, eu sou médico, ortopedista aqui, eu consigo operar o cara aqui dentro, eu não tenho material cirúrgico. Pelo amor de Deus, vai lá no Serraria, vê se o pessoal consegue transferir. Esse rapaz vai dar uma granada na perna, vai amputar a perna do rapaz com 22 anos. Né? Então a saúde de Diadema é essa, lastimável. Por quê? O prefeito não sai de lá, cara. Todo dia, ele fica assinando mandato judicial, né, para garantir. Então, assim, porque o mandato judicial, você sabe, se não fizer... Se não cumprir... Se não cumprir, então assim, direto. Então ele prefere ficar fazendo isso nas creches. Você sabe que vereador da base do Lauro são os que mais colocam ele na justiça para garantir creche? Vereador da base do Lauro. Você sabe que vereador da base do Lauro me manda o WhatsApp de coisas para mim, porque quando eu coloco na minha rede social, no outro dia o Lauro faz. Eles mandam para mim. Ah, é? Eles mandam para mim. Vereadores do Lauro. Não quero falar o nome aqui para... Mais de um? Mais de um.
São vários, né? Então, é lastimável um negócio desse. É o cara dizer que tem uma base e não tem. Agora, deixa eu pegar esse gancho do Lauro. Anteriormente você disse que há possibilidade de diálogo com todo mundo, exceto o PT. Há possibilidade de diálogo entre o Atevaldo Leitão e o prefeito Lauro Michels? Eu acho que não, porque assim, a gente está numa ruptura, né? Eu acho que se juntar com o Lauro é a mesma coisa que se juntar com o PT, porque ele prometeu e não cumpriu para a população. Ainda a população, ela não quer mais o Lauro, não quer mais ninguém que o Lauro apoie. Se o Lauro apoiar, pedir voto para qualquer pessoa, ele vai queimar o cara. Ó, todo mundo sabe que só eu apoiei o Dória em Diadema. Só eu. Eu com meu caminhão de som, fui lá, não foi preciso o Dória mandar. Eu fui lá, ia no comitê dele, eu trazia o material, eu fazia. Só eu fui para a rua, com minha equipe, bancada do meu bolso, certo? Só eu. Entendeu? O Dória tirou 74 mil votos em Diadema. Eu acho que foi muito voto, pelo que o governo fez. Se o Lauro tivesse ficado calado, eu acho que o França tinha tirado mais votos em Diadema. Porque ele pegou, fez uma gravação pedindo voto para o França. Eu acho que ele atrapalhou o França. Entendeu? Todo aquele batalhão, depois que elegeu o Márcio da Farmácia, o Márcio ele praticamente não foi para a rua. Mas o Lauro, com todos os comissionados, foram para a rua. E era obrigado. Quem não tinha, só eu tinha Dória. Só eu no meu carro. Só eu. Os outros comissionados que estavam com o França ali tinham uma inveja de mim, tinham vontade de colocar, né? Tem vários que falou, poxa, comissionado. Eu queria tanto dizer que votava no Dória, eu gosto desse cara, entendeu? Então, assim, por quê? Porque a população já está esperando alguém em quem ela possa se segurar para pular do barco, do Lauro. Tevaldo, rapidinho aqui, a gente está caminhando para o final, o Carlos também vai fazer a derradeira. Fernando Rubinelli, daqui a pouquinho vamos falar mais aí das questões de Mauá. Obrigado, Fernando Rubinelli. Miro Mota, que hoje esteve aqui pegando os ingressos, inclusive, foi vencedor aí do sorteio. Obrigado. Lembrando que hoje ainda tem sorteio no final do programa também. Cida Castro, o Leonardo Ivamoto, rapidinho, Atevaldo Leitão, proposta para os jovens de Diadema. Mandar um beijo para Cida Castro, que é minha esposa, né? Opa, não basta ser esposa. Tá certo. Né? Como que é? Você falou? Proposta para os jovens. Pergunta do Leonardo Ivamoto. Olha, o jovem está em depressão, em Diadema. Eu fui dono de 4 escolas profissionalizantes de qualificação profissional. O Florestan Fernandes, ele iniciou um trabalho na época do Joéder. Por incrível que pareça, né? O governo hoje faz desdém do Joéder, mas foi o cara que idealizou a candidatura do Lauro. Vocês sabiam disso? E o Joéder fez um excelente trabalho dentro do Florestan Fernandes. Eu acho que é colocar o Florestan Fernandes para trabalhar. Recebe uma grana que se eu tivesse uma grana daquela ali, eu qualificava todo mundo. É qualificar o jovem. E fazer contato com as empresas, não só empresas de Diadema, empresas de São Paulo, criar bolsão de emprego. O governo precisa se mexer. Então, o jovem, ele está em depressão, como toda a cidade nossa está em depressão, né? E se tivesse um espaço, eu queria falar de uma coisa polêmica, da lei seca. Da lei seca, né? Qual que é a sua opinião sobre a lei seca? Para quem não sabe, a lei seca em Diadema é uma lei que proíbe venda de bebidas alcoólicas entre 11 da noite e 6 da manhã, e além disso, a maioria dos bares fecha às 11 horas. Um ou outro acaba indo até 1 da manhã, mas aí tem que ter um monte de especificidades para cumprir os requisitos para ir até 1 da manhã. Mas a maioria dos bares, quer dizer, não só dos bares, de todos os comércios de Diadema, acabam fechando às 11 horas da noite. Meu compromisso com a população de Diadema. Caso eu seja prefeito de Diadema, pode ficar tranquilo que essa lei seca será acabada. Terá Diadema mais seguro. Eu acho que a gente tem que investir em outras coisas. Não tem cabimento. O camarada está aqui no centro de Diadema, aí dá 11 horas, ou ele vai ali para o Fecha Nunca, ou ele atravessa o outro lado da rua, vai para o Pantanal e fica às vezes até no funk, né? A noite inteira. Do outro lado aqui, São Bernardo, vem para São Bernardo. Do outro lado, o cara vai para Santo Amaro. Então, a lei seca em Diadema já faz tempo que não faz efeito. A lei seca não foi nem por essa finalidade que o pessoal faz. O pessoal faz a lei seca em Diadema para reprimir as pessoas. Num comércio de Diadema, um coitado de um comerciante, numa crise dessa, ele não pode levar um violão, por exemplo, para criar um atrativo para que aquele coitado lá, comerciante lá, ganhe o pão dele. É tirado esse direito dele, porque a GCM vai lá e reprime ele. A mando do prefeito, tá? A mando do prefeito. Como se isso fosse combater crime.
Combater crime não é isso. Combater crime é a integração da GCM com a Polícia Militar. Não reprimindo o coitado do comerciante que está ali, né, para defender o seu pão de cada dia. No meu governo, pode ter certeza absoluta que a lei seca será acabada no dia seguinte. E como isso é debatido dentro do PSDB? Desculpa, Leandro, só para está no finalzinho aqui. Como isso é debatido dentro do PSDB, sendo que a ideia da lei seca veio da Maridite. Sim. Veio exatamente da Maridite e o PT, e todo mundo acabou adotando, porque na época existiam uma série de chacinas na cidade, dentro de bares e tal, aí fizeram essa lei. Como é que vocês debatem isso? Na época foi muito importante a lei seca. Muito importante. Hoje é o negativismo. Quantas pessoas vieram morar em Diadema nos últimos 10 anos? Bastante, né? É só para a gente pegar o censo e a gente ver quantas pessoas. Diadema virou uma selva de pedra. Uma metrópole. Diadema tem quase 500 mil habitantes. Né? As pessoas hoje são outras. Tá? Se fosse assim, tinha chacina em São Bernardo, em Santo André, São Caetano, em São Paulo. Entendeu? Isso é um engodo, é uma demagogia. A lei seca é o negativismo. Ninguém tem hoje o prazer de abrir uma padaria em Diadema, de fazer um investimento em Diadema por conta da lei seca. Agora, Diadema mais seguro é outra história. Diferente de lei seca, né? Diadema mais seguro, né? A lei seca não terá no meu governo. Rosiane Marçom aqui participando, Pretinho, respondeu essa pergunta, viu, Pretinho? Falando, gostaria de saber, e aqui é Pretinho Fê, não é o Pretinho do Água Santa. Da Câmara. Eu gostaria de saber do Atevaldo, com motivação de falar mal do governo Lauro Michels, o Atevaldo explicou aqui. Duarte Gomes, obrigado. Antônio Silva, que pena que o Atevaldo Leitão não está mais junto com o prefeito Lauro Michels, acho ele muito bacana, mas Diadema tem um grande prefeito. O Roger Martins elogiando o Atevaldo, parabéns Leitão, Diadema precisa de uma mudança política urgente. E só para a gente não repetir, Fabrício Avamileno, obrigado. Adelino Alves também participando aqui conosco. Raul Veríssimo falando aqui, ó, na política é assim, até o segundo ou terceiro ano de governo os aliados escondem os buracos, e aí no último ano vai para a rua e fala tudo. Ah, tá, até teve gente aqui comentando isso, Atevaldo, se você estava já discordando de pontos do governo Lauro, por que você não pediu demissão antes e ficou esperando o prefeito exonerado? Todo mundo sabe de um sonho, do sonho que eu tive, qualquer cidadão de ser secretário e realizar um trabalho. Eu tinha um trabalho a ser realizado, né, em Diadema. E eu queria ter ficado os 4 anos para que pudesse realizar mais. Né? Eu quero que a população me enxergue sobre o trabalho que eu fiz na Secretaria de Segurança Alimentar. Todo esse pessoal que estão falando aqui são comissionados do Lauro. O Pretinho é comissionado do Lauro, tal e tudo. Respeito, é meu amigo, né, é uma pessoa bacana, tal e tudo. Eu não esperava uma outra atitude dele, até para justificar o salário dele. Perfeito. Certo? O prefeito está ligado e está assistindo e vai mandar embora o cara que falar ao então, contrário. Aproveita e leve um recado aí para o prefeito para ele vir participar também. Prefeito Lauro, ó, quando eu era líder de governo, você não queria participar aqui do Leandro, quando o Leandro estava lá na Rádio ABC, e eu que articulei. Verdade. Eu falei assim, olha, o Leandro falou que você está fazendo desdém porque você é riquinho. E você acabou vindo aqui. Vem aqui, prefeito, tenha coragem, vem aqui, fale. Isso. Às vezes o prefeito não fala nada de mim, às vezes ele não quer falar nada de mim, sabe por quê? Porque ele tem uma tática, né? Ele acha que ele deu muita moral pro Vaguinho e cresceu o Vaguinho, né? Então ele não quer me dar muita moral, entendeu? Então ele não quer debater comigo. Mas, prefeito, vem aqui. Eu não tenho nada contra a pessoa do Lauro, Eu tenho contra a gestão dele, tá? Essa última gestão, que a primeira era muito boa. Essa última gestão, simplesmente, ele não vê a hora de ir embora para Miami. Carlos, tem mais alguma coisa? Só para a derradeira aqui, até trazendo aqui a pergunta do Luiz Fernando, que foi o último a fazer perguntas aqui. Luiz Fernando, Gordinho de Diadema, muito conhecido ali, vira e mexe na Câmara, em relação a uma implementação de uma clínica veterinária municipal ou algo do tipo na cidade. Se você imagina que seja possível alguma situação como essa. E aproveitando, ele falou da causa animal, mas eu queria falar de outra questão, que é Praça Castelo Branco. A reforma da Praça Castelo Branco e toda a polêmica em cima do corte das árvores ou da remoção das árvores para ir, inclusive, perto da prefeitura, ali naquele viaduto da Imigrantes. Como você está acompanhando toda essa situação? Eu acho que primeiro eu vou esperar o Lauro terminar a praça para me ver como é que vai ficar. Mas isso aí era um compromisso dele, é um sonho dele de criança, porque a avó dele, né, a tia-avó, né, que cuidava com carinho daquela praça, ele brilhava os olhos falando disso daí. Então vamos deixar o Lauro terminar. Eu acho que é muito, sabe, eu não quero ser oportunista, sabe? Mas eu acho que é muito oportunismo
em cima do que está fazendo na praça. Muito oportunismo, né? Eu espero ele fazer a praça primeiro, eu espero que não fique igual a Lauro Mich, né? Porque a Lauro Mich, ela tem os prós e os contras, né? Ficou hoje aquele cimento lá, tal, não é que ficou ruim a praça ficou boa, né? Mas as pessoas reclamam muito porque tirou as árvores e tal, e tudo bom. Vamos deixar a praça ser terminada primeiro para a gente emitir a nossa opinião. No caso da Castelo Branco, não vai tirar todas as árvores, não mas não vai. Aí os comerciantes ali, eu vejo ali que só o Felipe dos Anjos, às vezes, que ainda fala alguma coisa, tal e tudo, eu não vejo os outros comerciantes falar. Acho que o pessoal está muito apreensivo para ver como é que precisa ser mudado aquilo ali, porque aquilo ali está um negativismo, sabe? A praça muito escura, a praça pessoal, os moradores de rua ficam ali e é salário do município, tá? Ok? É só isso. Que seja dito isso. Ela será a primeira dama para prestar um serviço voluntário. Nada de ganhar da Prefeitura de Diadema. Gosto muito da Carol, quero mandar um abraço para ela, mas a minha esposa não ganharia, não iria ganhar salário, porque eu acho que eu entendo que a política é para você servir as pessoas, não para você se servir. O Lauro não precisa disso. O Lauro é muito rico. A mulher dele poderia fazer todo esse trabalho de voluntarismo para a cidade, né? Então, quero só deixar isso bem claro. E que a Carol é chefe de gabinete, só para lembrar. Tudo bem. E abrir um verdadeiro debate aqui. Não tenho nada contra, pessoal, só não faria isso. Agradecemos quem respeitosamente, democraticamente elogia, critica. Esse é um universo que a gente imputa importante na rede social, opinando e respeitando as opiniões contrárias, divergentes. É abrir um debate, Etevaldo. Gente falando que, eu estou criticando e não sou comissionado, o outro, eu sou funcionário público, e aí vai. Depois a gente, infelizmente, o tempo é implacável, mas mais uma vez agradecendo a todos os internautas que estão interagindo aqui conosco e agradecendo também a Etevaldo Leitão pela disponibilidade, abrindo espaço na agenda para vir aqui ao vivo atualizar as informações do cenário de Diadema. Ele que é vice-presidente do PSDB, além de pré-candidato a prefeito. Etevaldo, obrigado, à vontade para as considerações finais. Eu queria agradecer imensamente, primeiramente, a Deus e esses dois baluartes da comunicação, né, Carlos Carvalho e meu amigo Leandro Amaral, o qual eu sou fã. Eu não posso dizer que sou apaixonado, mas sou fã. Sou seu fã, cara. É morador de Diadema. Sou fã. Carlos, uma humildade fora de sério. E, cara, eu não poderia deixar de agradecer a toda a população de Diadema do meu coração. Eu queria mostrar uma camisa, se eu puder. Tá aqui, pode mostrar a camisa. Eu queria que todos os políticos de Diadema que vão ser candidatos a prefeito e vereador utilizassem essa camisa, que não tem cor de partido, mas tem Eu Amo Diadema. Essa camisa eu estou dando de presente para o Carlos Carvalho. Prometo que vou trazer a do Leandro e a da nossa amiga aqui, da Amanda Lemos. Jorge Garcia, que também que também é de Diadema. Prometo que eu trarei uma camisa para vocês, mas essa aqui é do Carlos, né? Perfeito. Eu amo Diadema e quero encerrar mandando um grande abraço, um grande beijo ao meu grande companheiro Ramalho da Construção, né? Ramalho da Construção, que foi o cara que me projetou, né? Posso dizer no que eu sou hoje, porque ele me conheceu, eu era servente de pedreiro, me colocou para estudar, eu tinha a 4ª série do primário, virei gerente de recursos humanos e hoje sou sindicalista lá com ele, sou diretor executivo do Sindicato da Construção Civil de São Paulo. Um grande abraço, Ramalho da Construção.